Atividade 4. Dispõe-se de água a 80 graus Celsius e gelo a 0 graus Celsius. Deseja-se obter 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus, após o equilíbrio, misturando água e gelo em um recipiente isolante e com capacidade térmica desprezível. Sabes que o calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por gramas e o calor específico sensível da água é de 1 caloria gramas graus Celsius. A massa de gelo a ser utilizada é de quanto? Vejam que o exercício deixa bem claro que não será necessário calcular, né, o recipiente. Então, que o recipiente aqui ele é desprezível, tá? Então, prestem bastante atenção que quando não dá a capacidade térmica do recipiente é porque não vai ser utilizado. Então, o que ele diz ali primeiro é assim, dispõe-se de água a 80 graus Celsius e gelo a 0 graus. Deseja-se obter 100 gramas de água a uma temperatura de 40. Então, a temperatura final desse equilíbrio térmico aqui, nessa troca de calor, vai ser 40 graus Celsius, né? E a água estava inicialmente a 80 graus Celsius. E prestem atenção que a massa total utilizada é de 100 gramas. Essa massa de 100 gramas já é a somatória da água mais a do gelo. Então, eu não posso chamar isso de massa de água, porque é 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus após o equilíbrio. Então, após o equilíbrio foi depois que a gente já misturou o gelo, ok? Para cálculo, então, dessa troca de calor, do quanto que vai ser usado de massa de gelo aqui para equilibrar essa água que era 80 para mudar ela para 40, a gente tem que pensar no seguinte: nós temos uma certa quantidade de água, vai ser inserida uma certa quantidade de gelo para que a temperatura se equilibre. Quando a gente insere o gelo a 0 graus dentro da água a 80 graus Celsius, vai acontecer o que com o gelo? Ele vai subir a sua temperatura. Subindo a sua temperatura, vai acontecer uma mudança de estado físico, né? Ele vai mudar de gelo para líquido. Quando nós precisamos calcular quantidade de calor que ocorre a mudança de estado físico, a gente precisa calcular o calor latente, né? Por isso é que aqui a gente calcula o Q da água e agora a gente vai calcular o calor latente. Então, o Q da água mais o Q do calor latente do gelo. Depois nós vamos ter uma mistura da água mais o gelo, né, a uma outra temperatura. Então, para isso, a gente vai precisar calcular depois, então, né, aqui, a massa do gelo mais o calor específico do gelo, né, porque, nós temos o gelo nos dois estados físicos. Temos o gelo mudando de temperatura, né, mudando de estado físico, e temos o gelo dentro desse sistema. Nós vamos ter um sistema bifásico, né, onde a gente vai ter água e gelo. Então, dentro desse sistema, nós vamos ter o gelo mudando de estado físico, ou seja, vamos ter que calcular o calor latente, mas nós vamos ter ainda a água líquida, que era inicial líquida, e vamos ter ali dentro ainda, nessa situação, ainda o gelo, né, sem estar gelo-água, certo? Então, nós vamos ter aqui, calcular o Q da água, a mudança de estado físico do gelo para a água e o gelo que está lá dentro daquele sistema, tá? Então, todo mundo igual a 0. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de tirar os dados. A massa da água, nesse caso aqui, a gente sabe essa massa da água? Não sabemos? Nós sabemos que no final vai ficar 100 gramas de água já a temperatura pedida, que é 40 graus Celsius. Mas nós não sabemos qual é a massa. A gente só sabe que a massa da água mais a massa do gelo deverá dar 100 gramas. Massa da água mais massa do gelo também pode ser transportado, né, a massa do gelo para o lado de cá, então vai ficar massa de água é igual a 100 gramas menos a massa de gelo, certo? Então, é um cálculo que vale a pena a gente fazer ali separadinho para a gente já saber o quanto vale a massa da água. Então, a massa da água vai ser
a massa da água vai ser 100 gramas menos a massa do gelo, certo? Porque aqui a gente vai precisar ficar com a incógnita massa de gelo por final. Então, nós não podemos ter incógnita massa da água, só massa de gelo. A variação de temperatura da água vai ser, a temperatura estava a 80 e ela vai diminuir para 40. Então, a temperatura inicial era 80 e a temperatura final é 40. Então, 40 menos 80 vai dar para a gente menos 40. A temperatura do gelo é de 40. Por quê? Porque a temperatura final é 40, mas a inicial era 0. Então, 40 menos 0 vai me dar 40. Desta forma, vamos colocar os valores então. Olha lá, essa fórmula aqui é do que macete, da água. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, vamos substituir esses dados. Massa. A massa da água, eu sei, não sei, é aquele esqueminha que a gente fez aqui, Massa de água não é 100 gramas de água menos a massa do gelo? Então, é isso que eu vou colocar aqui, A massa da água corresponde a 100 gramas menos massa do gelo, vezes o calor específico da água, é 1, vezes a variação de temperatura desta água, a gente já calculou aqui separadinho, que daria 40, mais, calor latente aqui do gelo, da mudança de estado físico do gelo. Então, a massa do gelo não sei ainda vou descobrir, vezes o calor latente de fusão, que é 80, mais da fórmula aqui, massa do gelo, não sei, quero descobrir, calor específico do gelo é 1, vezes a variação de temperatura do gelo, ele vai ficar para 40 e ele iniciou com 0, então aqui vai dar 40. Agora, faz, chuveirinho, multiplica aqui, 1 vezes 40 vai dar menos 40, menos 40 vezes 100 vai dar menos 400, menos 40 vezes mg, aqui também é menos com menos, vai dar mais, Então, vai dar 40 mg, porque menos 40 vezes mg vai dar, vezes menos mg, vai dar mais 40. Mais mg vezes 80 vai dar 80 mg, mais, daqui, mg vezes 1 vai dar 1, vai dar 1 mg. mg vezes 40 vai dar 40 mg, igual a 0. mg é a massa do gelo, Vamos lá. Então, unir semelhantes, Olha lá, 40 gramas, 40 massa de gelo, mais 40 massa de gelo, mais 80 massa de gelo, vai dar 160 massa de gelo. Igual, o 400 era negativo, transporta ele de lado, muda ele de lado com 0, e ele passa para o lado de cá positivo. Então, nós vamos ter que 400, positivo, divididos pelos 160, que lá estava multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vai dar 2,5 gramas.